Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos mais uma vez para a realização desta programação. Hoje eu quero falar baseado no exemplo de Moisés. O tema da mensagem será 4 desculpas de um servo de Deus. Eu quero mostrar como Moisés tentou se esquivar da vontade de Deus na sua vida. Fique conosco, ouça essa mensagem. Deus falará ao seu coração. Vamos fazer a leitura de um texto que está no livro do Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Diz assim o primeiro versículo. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o Senhor, apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Meus amados, baseado nesse texto, eu quero falar-lhes sobre 4 desculpas de um servo de Deus. Quero mostrar na história de Moisés 4 desculpas de um servo de Deus. Todos os senhores sabem que Moisés é um dos maiores personagens do Velho Testamento. Deus investiu muito neste homem. Eu sempre costumo dividir a vida de Moisés em 3 etapas. A primeira, os primeiros 40 anos que ele foi instruído dentro do Egito, com toda a ciência do Egito, como filha de Faraó, ele recebeu toda a instrução de que um monarca, inclusive, poderia receber. A segunda etapa da vida dele é quando ele vai para o deserto e vai viver 40 anos no deserto. E depois, a terceira etapa da vida dele, que são os últimos 40 anos em que ele vai liderar o povo de Israel na sua saída do Egito para Canaã. Então, por si só, a história desse homem é brilhante, ela é extraordinária, ela é muito bonita. Mas esse texto que eu estou lendo, ela vai fazer alusão aos 80 anos de Moisés. Ele estava já há 40 anos no deserto e havia chegado o tempo de Deus usá-lo para dar liberdade ao povo de Israel das mãos dos egípcios. E aí, Deus se apresenta a ele, versículo 1 do capítulo 3, você vai ver Deus, tendo uma conversa através de um anjo com Moisés. O versículo que eu li dizia, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Ele estava no deserto, cuidando de um rebanho que não era dele, era do seu sogro, mas como ele tinha casado com uma das filhas de Jetro, ali ele estava trabalhando com o seu sogro. O verso 2 diz que apareceu-lhe o Senhor, ou o anjo de Deus, o anjo do Senhor, em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Quando ele viu aquela cena, imagina uma moita verde, de uma planta, verde, pegando fogo. É no mínimo estranho. Mas o versículo 3 diz que ele se vira, o versículo 3 diz assim, e Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E, na verdade, era Deus se manifestando de forma sobrenatural a Moisés. O verso 4 diz, e vendo o Senhor que virava para lá, e
para lá ver, bradou Deus e a ele, do meio da sarça, disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Deus começa aqui um diálogo com Moisés e Deus vai mostrar a ele que estava pronto para uma missão. Você sabe o que é Deus investir 80 anos na vida de um homem? Isso mesmo, 80 anos Deus investindo na vida de um homem. É que às vezes Deus faz certas coisas, a gente não entende. Eu já, em uma outra ocasião, falei aqui sobre as 3 fases da vida de Moisés, e eu disse que nos primeiros 40 anos, Moisés aprendeu que ele era alguém. Depois, na segunda fase da sua vida, dos seus próximos 40 anos, ele descobriu de que ele não era ninguém. E nos últimos 40 anos ele foi descobrir que Deus é tudo. E aqui Deus se apresenta para eles: olha, eu tenho visto a aflição do meu povo, a maneira com que eles têm sofrido na mão dos egípcios, e eu desci para livrá-los. E você, Moisés, é o homem que eu treinei, você é o homem que eu lapidei, você é o homem que preparei para libertar o meu povo. E aí, Moisés vai começar algumas desculpas, ou a dar algumas desculpas, que eu quero exaurir algumas verdades dessas desculpas que Moisés deu. Porque é possível que, assim como Moisés tentou se justificar diante do Senhor para não cumprir o chamado do Senhor, para não fazer o que Deus estava pedindo para ele, às vezes nós também podemos cometer os mesmos erros. Então vamos lá. Se o tema é 4 desculpas de um servo de Deus, qual seria a primeira? O versículo de número 11, depois de Deus falar com ele, que era ele o homem preparado, o versículo 10, na verdade, Deus diz assim: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Veja o que Moisés vai dizer para Deus. O que ele diz? Então disse Moisés ao Senhor: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu para ir até Israel, até o Egito e tirar o povo de Israel de lá? Essa foi a afirmação, ou a pergunta que o próprio Moisés fez para Deus. Eu tenho que fazer um intervalo comercial, mas na sequência eu explico, a partir desse ponto, a primeira desculpa e as demais que nós queremos destacar. 1 minuto só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé e eu encerrei o primeiro bloco fazendo aqui a alegação, ou mostrando a alegação de Moisés como desculpa para Deus. Eu estou falando sobre 4 desculpas de um servo de Deus, no caso Moisés. E a primeira afirmação que Moisés faz para Deus é essa: Senhor, mas quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? O que eu vejo aqui? Eu vejo um homem com baixa estima.
um homem que tinha sido preparado nos primeiros 40 anos da sua vida para ser, se necessário, um monarca, o faraó substituto, inclusive, porque como filho da filha de faraó, ele podia, inclusive, ser faraó. Mas agora tinham passado 40 anos, ele estava no deserto, na escola de Deus. E ele achava que o tempo para ele já tinha passado. E aí ele se acha muito pequeno. Quem sou eu para que vá a faraó? Mas o que eu acho lindo, queridos, é a afirmação que Deus vai fazer para Moisés no intuito de convencê-lo a executar a missão que Deus estava dando a ele. Veja só o verso 12. E Deus disse, certamente eu irei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Deus disse, olha Moisés, realmente você é pequeno, mas eu vou estar com você. E aqui eu quero parar um pouquinho. Talvez você se considere muito pequeno para exercer uma missão, seja ela de que natureza for. Quem sabe você tem enfrentado dificuldades na sua empresa. Talvez você tenha enfrentado dificuldades no seu trabalho, como funcionário. Às vezes até dentro da sua própria família, né? Na lida do dia a dia familiar. Quem sabe na igreja você se considera muito pequeno, e é bom que você se considere pequeno. Porque Deus não usa homens grandes, Deus usa homens de fato pequenos. Mas é que Deus, que é grande, e você precisa saber disso, eu sou pequeno, mas o Deus que eu sirvo é grande. E se Ele é grande, eu posso ter certeza de que eu sou, ou que eu serei vencedor. Deus está dizendo, a prova de que eu estou contigo é que aonde nós estamos, eu vou trazer você novamente com o povo. Nesse monte, você virá com o meu povo e servirá a mim nesse monte. Mas aí você vai ver, Deus vai continuar conversando com Moisés e Moisés com Deus. O versículo 13 diz, então disse Moisés a Deus, eis que quando vier os filhos de Israel, lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? O que eu vou dizer para eles? O que eu direi? Está escrito. E Deus disse para ele, diga para eles que o eu sou. Olha que coisa linda, eu amo isso aqui. Diga, Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. É o único ser que pode dizer, eu sou. Você não pode, eu muito menos. Nós não podemos dizer que somos, porque na verdade não somos. Só somos alguma coisa porque Deus está na nossa vida. O que eu sou sem Deus? O que você é sem Deus? Nada. Simplesmente nada. Especialmente quando o aspecto é espiritual. Quando a missão é espiritual. E aqui eu falo com você que tem um chamado de Deus. Que já foi chamado por Deus. Que Deus tem tentado despertar você para uma obra que precisa ser realizada. E você tem fugido. Então a primeira desculpa que Moisés vai dar para Deus é essa. Quem sou eu? Você é nada mais, nada menos do que um pequeno servo que Deus resolveu investir em você. É isso. Deus resolveu investir em você. Esse é o primeiro aspecto. Mas vamos para o segundo. Qual que é o segundo? Vamos capítulo 4, versículo 1 de Êxodo. Diz assim, ó. Então respondeu Moisés e disse, mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. O que Moisés está colocando aqui como segunda desculpa? A incredulidade do povo. Eles não vão acreditar em mim. A hora que eu chegar e disser a eles que o eu sou me enviou, eles não vão acreditar em mim. Eles vão ficar dentro da incredulidade, eles não vão acreditar, vão dizer que eu estou doido, que é coisa da minha cabeça, que eu não vi o Senhor nada, que eu não tive uma experiência com o Senhor coisa nenhuma. Então foi a segunda desculpa. E às vezes, meus irmãos, no afã de dizer que as pessoas são duras, incrédulas, nós não queremos fazer aquilo que Deus mandou. Eu sei que de fato existem pessoas incrédulas, pessoas que você investe tempo, que você investe amor, que você investe muitas coisas, e a pessoa ela não responde com credulidade, ela é sempre incrédula, ela não acredita.
Há pessoas que são assim mesmo. Elas duvidam, elas são capazes de duvidar das coisas de Deus e acreditar nas coisas do diabo. Tem gente que não acredita na Bíblia, mas acredita em fábulas, em contos, em anedotas, enfim, em coisas semelhantes. Todavia, isso não é desculpa para mim não ir. Eu tenho que pregar. Se converter ou não, ouvir ou não, é uma outra história. Quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é Deus, não sou eu. Então, Deus vai responder para ele assim: o que você tem na sua mão? Eu tenho uma vara. Ele diz: então, pega essa vara e lança ela na terra. E ele fez. E aquela vara se transformou em uma cobra, uma serpente. E aí, Deus disse a Moisés: agora vai, pega novamente essa vara. E ele foi, pegou ela pela cauda. E ela voltou a ser uma vara. Deus estava querendo mostrar o que para Moisés? Eu sou o Deus do sobrenatural. Eu estarei na sua frente. Eu preciso fazer mais um intervalo comercial e na sequência a gente vai mostrar, né, o desfecho dessa mensagem e quantas coisas lindas nós temos para aprender com Moisés dentro desse texto. 1 minuto só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Estamos falando sobre 4 desculpas de um servo de Deus, baseado na história de Moisés, do seu chamado para libertar o povo do Egito. E eu encerrei o segundo bloco mostrando que Deus se utiliza do sobrenatural para convencer Moisés que a incredulidade do povo não seria maior do que o poder dele. E foi justamente o que aconteceu. Primeiro a cobra se transforma, a vara se transforma numa cobra, e Moisés vai lá e pega ela novamente, ela transforma numa cauda. Deus manda ele enfiar a mão dentro da sua roupa, e quando ele tira, a mão dele estava leprosa, ele diz: coloque novamente a mão. O versículo de número, versículo 6 diz: e disse mais o Senhor: mete agora a mão no teu peito, tirando, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve, e Deus disse: torna a metê-la a mão no peito, e tornou a meter a mão no peito, e assim que ele tirou, a mão dele estava totalmente curada. Em síntese, Deus estava pontuando: eu vou realizar o sobrenatural através da sua vida. A incredulidade, Deus vence com o sobrenatural. E aí vem a terceira desculpa. Qual é a terceira desculpa que Moisés vai dar para Deus? O versículo de número 10, então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Sabe o que Moisés está falando para Deus? Senhor, o senhor chegou tarde. Quando eu era novo, eu era eloquente, eu falava bem, eu tinha boa expressão. Hoje não. Eu já sou pesado de língua, eu estou gago. Eu nem sei falar mais direito, sou pesado de língua, faz 40 anos que eu estou no deserto. Era como se Moisés estivesse dizendo para Deus: o senhor está equivocado.
O senhor não sabe o que o senhor está falando, o senhor não sabe o que o senhor está dizendo. Eu quero dizer para você, querido irmão, que está se desculpando. Há muito tempo Deus está te chamando e você vive dando desculpas. A verdade é que você não quer sofrer, você está na zona do conforto e você está confortavelmente nessa situação e você não quer sair dela. Mas Deus, quando Ele nos chama, quando Ele faz um chamado, Ele dá a nós todas as ferramentas para que nós possamos exercer. Aí sabe qual foi a resposta que Deus deu para ele? Quem fez o gago, Moisés? Não foi eu? Quem é que fez o homem dessa maneira? Veja os versículos posteriores. O versículo de número 11 diz, e disse Deus a Moisés, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Bendito seja o nome do Senhor. Mas aí Moisés vai dar a quarta desculpa para ele. E, na verdade, até Moisés vai aconselhar o Senhor. Sabe o que Moisés vai dizer para o Senhor? Manda outro no meu lugar. Manda o meu irmão. Manda Arão. Olha, um homem querendo se esquivar de uma chamada, de um ministério, de um propósito divino. Deus gastou 80 anos investindo nesse homem. E agora Deus está tendo que convencer Moisés a fazer aquilo que ele havia determinado. O versículo que eu acabei de ler, olha só o que vai acontecer aqui. Olha o que está escrito aqui. Versículo de número 12. Vai, pois, agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, disse, Senhor, essa é a quarta desculpa. Envia por mão daquele que tu has de enviar. Ou seja, manda outro. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca, e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Aleluia! Deus está aqui dizendo para Moisés, olha, eu até permito que Arão vai com você, ele vai te ajudar. Você vai falar com Arão, e Arão vai falar para o povo, mas a minha boca será com a sua. Vai ser através de você, Moisés, que eu falarei com este povo. Veja o versículo 16. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. E aqui Deus convence Moisés a ir fazer a sua obra. Querido, ouça o resumo de tudo isso aqui. Não adianta nós queremos dar desculpas. Não adianta nós queremos fugir do nosso chamado. E eu falo especialmente, essa mensagem tem endereço. Essa mensagem é para você que tem se escondido atrás das suas desculpas. Você que tem fugido do propósito de Deus. Deus já falou com você. Deus já, através das mais variadas formas, Ele já falou contigo. Mas você tem se escondido. Deus está fazendo um chamado para você uma vez mais. Pare de dar desculpas. Tem gente dizendo assim, quando eu aposentar, eu vou fazer a obra de Deus. Quando você aposentar? Que as forças, o ânimo, já não será o mesmo. Por que não hoje? Por que não hoje? Você vai esperar estar lá bem cansadinho, para não dizer outra coisa? Para depois dar algo de especial ao Senhor? Deus quer você hoje, e Ele está te chamando. Vá fazer aquilo que Ele está pedindo para você fazer. Porque não vale a pena a gente querer confrontar Deus. Quando Deus tem uma chamada, só você pode atrapalhar essa chamada. Eu acredito que não são todos os chamados para um determinado trabalho como esse. Salvação é para todos aqueles que quiserem ser salvos. Agora, chamada vocacional, ministerial, não é todos que são chamados. Mas quando Deus chama, Deus tem um propósito. E se Ele está chamando, Ele se encarrega de fazer com que você consiga cumprir com a sua missão. Então a mensagem que eu deixo para você é essa.
Pare de dar desculpas. Deus, Ele precisa que você saia da zona de conforto e comece a fazer a obra que Ele lhe designou fazer. É a mensagem que eu deixo para você. Vamos orar. Vamos falar com o Pai. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por esse grande privilégio, Senhor, de poder estar aqui pregando a Tua palavra. Como é bonita a história de Moisés, como é bonito o chamado que o Senhor fez a Moisés. E eu gostaria, Senhor, de pedir que o Senhor também venha abençoar esse irmão, essa irmã, que está compartilhando comigo essa mensagem e que agora ora, Senhor, juntamente comigo, que o Senhor possa ajudar o Teu filho. Que ele possa se convencer de que ele precisa sair da zona de conforto e começar a fazer aquilo que o Senhor designou a fazer. Dá a ele, Pai, a força, o ânimo, a coragem e, acima de tudo, que ele possa ser convencido de que chegou a hora de parar de dar desculpas e fazer alguma coisa para o Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço pela vitória que o Senhor está dando ao Teu filho através dessa palavra. Amém, Senhor. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. A minha expectativa é de que você atenda o chamado do Senhor. Deus falou com você, então pare de dar desculpas e comece a fazer a obra de Deus. Eu quero me despedir de você, desejando a todos uma semana maravilhosa, que a mão do Senhor esteja sobre a vossa vida e sobre a vida da sua família. Eu sempre digo aqui, quero mais uma vez repetir, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Fique com essa palavra. Deus te abençoe na paz do Senhor.